Tá ótimo, áudio e imagem. Ótimo, Vânia. Obrigada. Ótimo. Então, vamos lá. Vou tirar uma tela. Alguém tem caso de narcisista aí, gente? Espero que vocês possam trazer aí durante esse compartilhamento aí de conhecimento, que vocês possam trazer algum exemplo aí para nós também. A que pediu no grupo não entrou ainda, não? Não. Sobre... Ah, tá. Eu tenho um caso que eu acho que não é bem um caso. Eu já fiz a minha análise e eu acho que não é narcisista, mas as pessoas me questionam sobre, achando que é. Eu já expliquei o meu ponto de vista. Eu acredito que seja que não tenha o amor próprio. É no sentido de que sempre se vê em segundo plano. Só que ela prejudica não as pessoas em si, alguém mais próximo, tipo o namorado e a mãe, principalmente, que são mais próximos, porque eles dois. Principalmente a mãe, porque ela quer que a mãe faça tudo que ela quer. E se não fazer, briga com a mãe, fecha a cara. É tanto que a mãe já falou com as pessoas próximas a ela que vive andando em casca de ovos quando se fala da filha dela. Porque tem que fazer tudo do jeito que a filha quer, entendeu? É tanto que os pais se separaram porque a filha brigava muito com o pai. E briga até hoje porque o pai não faz as coisas que ela quer. Só que só é com a mãe e o namorado. Mas com as pessoas ao redor dela é tranquila, tanto que quando alguém discorda com ela, a única coisa que ela faz é fechar a cara, entendeu? Tipo, não conversar mais com a pessoa. Não faz mal para as outras pessoas. Em relação ao amor próprio, porque ela é muito grudada com o namorado, tipo, faz tudo em prol do namorado, não pensa nela. Por isso que eu acho que é mais como uma carência, uma falta de amor próprio. Eu não vejo como narcisista, mas muitas pessoas me questionam, não, é narcisista, é uma personalidade, mas eu não vejo. Eu também não sinto. Por isso que eu falei que eu estava com meio em dúvida no grupo por conta disso, porque eu não consigo enxergar, mas as pessoas, né? Não, gente, é uma falta, uma carência realmente de que tem algo faltando aí. Que pessoas são essas? São outros profissionais da psicologia? Não, são pessoas de convívio mesmo. Então, assim, é só um psicoterapeuta que pode dar esse diagnóstico, né? Então, por causa da visão, você tem que ver todos os detalhes. Não é tão simples, né? A gente dá um diagnóstico de narcisismo. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, essa menina tá igual criança, né? Ela tá e provavelmente ela foi criada assim, com todo mundo fazendo tudo que ela quis. Aí ela cresceu, e aí os quereres ficaram maiores, e aí ela não consegue, os pais não conseguem mais atender, né, ao que ela espera, e aí ela entra nessa pirraça, né, vamos dizer assim, nessa pirraça aí dessa criança interior aí que está comandando ela. Eu não queria chamar de mimada, porque a pessoa tem já acho que 29 anos. Mimada para mim é uma pessoa de 8, 10 anos. Eu achei muito, muito forte falar que a pessoa é mimada. Eu achei que é carente de alguma coisa. Não quis só chamar de mimada. Não, nem chame mesmo, mas coloque que ela está infantil. Ela está infantil, ela está. É a criança dela que está comandando, não é a adulta. Verdade. Né? Então, assim, talvez não mimada, porque tem crianças que são mimadas e são interessantes, bacanas e crescem, tá tudo bem, né? Só são muito carinhosas, muito melosas, mas às vezes não são
nesse lugar onde se tornam egoístas, né? Querem que todo mundo faça tudo. Então, às vezes ela não está aí entendendo, está carregando uma raiva, está sofrendo de uma ansiedade muito grande, querer controlar todas as situações, está fora do lugar dela de filha, achando que pai e mãe, depois que o filho cresce, tem que continuar servindo. Então, ela precisa de voltar para o lugar dela, de filha, de menor que os pais, né? Isso que ela está precisando. Eu tenho, assim, muito pouco, né, o que a gente conversou, mas só de você falar isso já me dá a impressão de que não seja, né? Eu também venho observando e vejo que não é mesmo, não. Uhum. É outras questões para serem trabalhadas. Ótimo. Renata, pode falar, Renata. Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Boa noite, estou te ouvindo, te vendo. Tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Bom, obrigada. Até que enfim consegui voltar aqui. Estou lá só paquerando no grupo, mas toda vez que tem um encontro eu acabo não conseguindo. Uhum. Mas, enfim, assim, só para pensar, né, um pouco, porque essa questão, você falou, né, o diagnóstico é uma coisa muito difícil, então essa minha dúvida, assim, cruel, né, de querer ouvir outros profissionais falando sobre, porque eu tenho acompanhado, assim, mas em redes sociais e tal, então a gente nunca sabe, né, assim, parece que não é a vida real, né, são redes sociais lá, as pessoas apresentando e tudo, lógico, eles são profissionais também, mas, assim, a gente que está aqui, né, de igual para igual, falando junto, eu acredito que a gente consiga ter mais assim, sentir melhor, né, os casos, entender um pouco mais os detalhes para poder se embasar para entender sobre o narcisismo, porque realmente parece muito difícil, né, assim, e também eu tenho essa questão, né, com o diagnóstico, né, um diagnóstico para uma pessoa, né, vai colocar ela naquele lugar que de repente ela nunca mais saia daquele lugar, então essa coisa de pensar sobre o que é um diagnóstico. Porém, essa questão do narcisismo me chamou muita atenção, porque eu comecei a ouvir nesses lugares, então, por onde eu andei procurando vídeos e algumas leituras, que seria um caso assim de não tem jeito, não tem solução. Tem algumas pessoas nas redes sociais falando até que se afasta, porque não, o narcisista ele não tem cura, ele não tem recuperação, você não vai conseguir nada. Então, seria somente as pessoas se afastarem dessa pessoa, né? E aí, Infelizmente. né? E aí, assim, eu fico, gente, como que a gente consegue chegar, então, num diagnóstico desse, que é, né, é até triste de falar para alguém, né? Se afaste do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, porque ele não tem solução, não vai nunca deixar de ser desse jeito que fere as outras pessoas que estão próximas, né? E aí, assim, eu não tenho nenhum caso, eu tenho suspeita de alguns casos que eu atendo que talvez passe por aí, né? Mas assim, essa coisa também de, ao mesmo tempo, de não ter empatia, mas ao mesmo tempo mostrar aquela carência, aquela, né, aquela dependência de estar com aquele outro, isso daí é muito, assim, muito É difícil. porque tem um narcisismo oculto, né? Quando você fala dessa carência, ele também se esconde atrás de uma humildade muito grande, né? Então, assim, aí você olha, quem está de fora pensa que aquela pessoa, que é isso? Aquela pessoa maravilhosa, né? Não é tão legal, não sei o que. Só que aí quem está próximo, quem está convivendo, é que está sofrendo de verdade, né? Por isso que é difícil, por isso que é muito difícil, porque ele também se esconde. Imagina. Então, aí eu estou com essas muitas dúvidas, né? Então, espero assim, que eu aprenda muito aqui com vocês hoje. Ah, Foi que um bom. pouco muito legal, Raíssa. Muito, muito 10. Ah, que Obrigada. bom. Mas hoje eu vou ser sincera para você. Do luto eu me senti mais confortável. O de narcisismo, eu tô com um gelinho aqui no peito, porque eu ainda não entendo ele completamente, né? A gente não entende nada completamente, mas eu vou trazer o que eu sei,
né? O que eu já aprendi. E provavelmente ainda falta muito para aprender sobre narcisismo. E eu acho que o que você está falando aí, o ideal, o problema, acho que nem é o ideal, o problema é real, é esse daí, de a pessoa que convive com o narcisista ter que distanciar. Eu tenho casos de 2 filhos de narcisista. Eu vou trazer para vocês, que eu atendo. E através do atendimento, a gente chegou no diagnóstico da mãe deles. Né? Não possível, a gente não fala que é fechado, a gente fala que é uma hipótese, né? Uma hipótese diagnóstica. Aí entramos, aí a gente estudou, no final aqui, eu vou trazer duas pessoas, dois vídeos de 2 pessoas, uma eu já passei para vocês, que é a Ana Beatriz, uma psiquiatra muito maravilhosa, ela fala sobre o narcisismo, tem muito vídeo dela sobre narcisismo, e tem uma especialista que eu gosto demais, é a Virginia Kozer. Quem quiser anotar aí, Virginia Kozer, ela é especialista em narcisismo, em mães narcisistas, e ela é uma sobrevivente de uma mãe narcisista. E aí ela aprendeu a lidar com a situação, ela não sabia que era mãe de narcisista, filha, né, de narcisista, e aí hoje ela é especialista na área e ela ajuda pessoas que têm na família alguém narcisista, geralmente são mulheres, viu? Grande parte, eu acho que 80, pelas pesquisas que eu vi, 80% ou mais, 90% são mulheres. Os homens, geralmente, não. Então, o narcisista, ele tem esse egocentrismo, essa falta de empatia, né, que a Renata trouxe, a Yasmin também trouxe. Então, a Virginia Kozer, ela traz tudo isso, e ela tem um curso ainda, Sobrevivendo ao Narcisismo. Então, é muito bacana. Quem quiser pesquisar depois, Virginia Kozer, é uma psicóloga especialista em narcisismo. Então, assim, muito boa mesmo. Quem quiser, vocês vão, assim, vocês acabam descobrindo muita coisa. E eu passo a Virginia Kozer para os pacientes meus. Quando eu vejo que a mãe tá, sabe aquela mãe? Aí a gente vai pensando, eles vão falando, vão trazendo a mãe desde a infância, como era e tal. Começa a vir na minha mente que talvez possa ser. Aí eu falo assim, vamos estudar um pouquinho sobre a sua mãe? Eu vou te passar uma psicóloga, você vai ver alguns vídeos. Eu estou com uma leve impressão de que sua mãe seja narcisista. E aí eles falam, nossa, será? Vamos estudar, vamos saber. E aí eles começam a assistir. E aí eles chegam à conclusão. Teve uma que chegou à conclusão e está se sentindo muito feliz, porque antes era muito infeliz, porque ela vivia por conta da mãe dela, e a mãe fazendo chantagem, e a mãe culpando, e ela se sentindo mal. Então, assim, infelizmente, Renata, Natália, deixa eu ver aqui, peraí. Tá, psicóloga Natália Agostinho é uma psicóloga que acompanha e conta a história de mãe narcisista. Ela tem, inclusive, um podcast. Essa eu não conheço. Eu vou ver. Obrigada por compartilhar. Eu vou ver, Tamires. Eu conheço a Virginia Kozer. Aí, gente, a Tamires colocou mais uma. Então, o transtorno, essa distância, nós vamos chegar lá, nessa distância que você precisa ter do narcisista, porque ele é assim, ele não é igual o psicopata, né? O psicopata, ele quer destruir você, ele se sente maior, você é um idiota, né? O narcisista, ele quer, assim, ele te critica, ele ganha força na crítica, ele critica você, ele se dá bem com pessoas que têm um poder aquisitivo bem, porque ela acha que aquela pessoa é do nível dela, entendeu? E quem ela acha que é menor, aí ela quer pular em cima, quer trazer, às vezes, de uma forma muito humilde, mas quando ela percebe, ela
vai lá e joga um veneno e nunca se vê culpada. Tem algumas possibilidades. Eu fiquei pensando nisso. Tem algumas possibilidades de. Eu fiquei pensando assim: como que será que uma pessoa se torna narcisista? E aí, nos meus estudos, um psiquiatra fala assim que muito provavelmente são filhos de pais que ou criticaram demais ou o contrário, elogiaram demais. E aí aquela pessoa se sentiu assim, eu sou o poder, mas no fundo não tem autoestima. Precisa que as pessoas se tornem fãs. Não é aliado, é fã. É fã mesmo. Quer que alguém aplauda, quer que alguém venere, quer que alguém fica lá fazendo tudo que ela quer. Vamos dar uma olhadinha no que o DSM traz para nós. Aí, vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Tô vendo. Agora eu tenho que aprender a aumentar essa tela, né? Eu sempre esqueço como eu faço. Não, não é assim. Sempre esqueço. Impressionante como minha capacidade de mexer com tecnologia. Agora eu vou aqui na compartilhar novamente. Isto, agora foi. Transtorno de personalidade narcisista. É caracterizado por um padrão generalizado de grandiosidade, necessidade de adulação e falta de empatia. O diagnóstico é por critérios clínicos, o tratamento é com psicoterapia psicodinâmica. Vocês chegaram a estudar psicodinâmica na faculdade, né? Deixa eu voltar para vocês, que eu não consigo ficar falando, olhando para cá, não. Eu tenho que olhar, mesmo que vocês estejam fechados, eu tenho que olhar para todo mundo. Essa falta de empatia, vou trazer um exemplo de uma pessoa que eu acredito que seja. Pelo menos ela entrou dentro de bobear os 9 critérios, gente. Que triste, né? Essa constatação. Por exemplo, uma vez uma pessoa deixou uma criança dormindo e saiu, foi no mercado. Criança de 1 ano, mais ou menos. E aí, quando ela voltou, os pais tinham... Ele é advogado, pois é. E aí os pais tinham voltado antes dela voltar do mercado. E aí, quando os pais chegaram, ela falou assim que a culpa era do marido dela porque ele queria carne e ela tinha que ir buscar carne para ele fazer. Então, ela não entendeu que o que ela estava cometendo, que era um crime, deixou uma criança, a criança acorda, ficou mais de 20 minutos fora. Pensa, uma criança acorda, fica 20 minutos chorando. Isso é terrível. E ela não viu. Narcisista tem muito no meio do direito e da política. Tem também, assim como psicopata. Né? O narcisismo, ele tem um pezinho na psicopatia, tá? Ele tem um pezinho lá. Ele não é um psicopata. Porque o psicopata, ele quer acabar contigo, tirar o que você tem, ele quer tudo. O narcisista, não, ele não quer tirar o que você tem. Ele quer que você vire fã dele. Ele quer mostrar que ele é tão grandioso, você precisa ficar lá aplaudindo e fazendo tudo que ele quer. Não tem um final, entendeu?
Agora o psicopata tem um final, né? Quer te ver assim, acabado, destroçado. Então, tem essa diferença. Esse, sim, baixa autoestima. Ele tem baixa autoestima. E sabe o que faz a autoestima dele elevar? É, é esse lugar da grandiosidade de mostrar o quanto ele é bom, o quanto ele ajuda, o quanto ele é importante, e a outra pessoa vê isso. Ele diminuir a outra pessoa faz a autoestima dele crescer. Isso é um mecanismo de defesa, né? O narcisismo é um mecanismo de defesa que ele criou aí para poder dar conta do mundo, porque ele não vive no mundo real. Não vive. O narcisista não vive no mundo real. Esse, quando fala aqui, né, o transtorno, o tratamento é com psicoterapia psicodinâmica, eu não sei como é que funciona com psicodinâmica, né? Com psicoterapia, eu nunca atendi uma pessoa narcisista. Apesar de que a última vez que eu atendi uma mulher, que eu fiquei na dúvida, ela não, eu coloquei uma frase, deixa eu ver se eu lembro, eu coloquei uma frase no consultório, ela chegou, eu coloquei o autor da frase, era Jesus Cristo, conheça-te a ti mesmo, mas não é Jesus Cristo, é um filósofo. Mas eu não sei porque eu lembrei disso, que eu vi numa igreja, e coloquei, não pesquisei, coloquei, e aí ela chegou. É, exato, por isso que com ela eu fiquei na dúvida. É muito difícil mesmo. Muito difícil mesmo. Eles até falam que vão, que querem, que precisam, fazem até por um tempo, mas depois eles saem. E aí essa pessoa, essa paciente, ela virou para mim e falou assim, com uma cara meio de deboche, e falou assim: foi Jesus Cristo que escreveu essa frase? E aí eu falei assim com ela: não foi não? Ela falou assim: acho que foi um filósofo. E aí eu falei assim com ela: é, pode ser. E ela riu. Só que o jeito que ela falou, eu senti que ela estava me criticando. E aí eu falei assim: vou guardar na manga. Não vou trazer isso não. Por que que eu não trouxe na hora? Porque me irritou. E aí, se me irrita e eu devolvo para ela no momento, ela percebe que ela me pegou. Então, quando a gente se irrita ou acontece alguma coisa, mexe dentro da gente e a gente logo devolve, a outra pessoa, que se for narcisista, ela faz assim: opa, achei a ferida. É aí que eu vou futicar. Então, a gente tem que ter aquela paciência de Jó, né? E aí passou um tempo, ela trouxe passou uma outra sessão, ela trouxe uma questão do filho dela, que o filho dela não fazia o que ela queria, o filho dela não fazia as coisas. E aí eu falei assim com ela: você não permite o erro, né? E aí ela falou assim: não, eu permito, mas só que assim, a gente tem que fazer as coisas da melhor forma possível. Eu falei: é verdade, você não permitiu nem a psicóloga errar a frase. E aí ela falou assim: você ficou chateada? Eu falei assim: não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre você não permitir o erro das pessoas. E aí ela não falou mais nada. Ela silenciou, porque ela não teve argumento. Porque se eu entro na dela e falo assim: fiquei um pouco chateada, ou não, fiquei chateada. Não, mas não, eu nem respondi. Eu falei assim: a questão é o que você fez, não o que eu senti. Então, acho que assim, a gente tem que prestar muita atenção, não cair no jogo do narcisista, e muito menos ficar rindo para ele, ficar ali, né, tudo lindo, tudo bonito, ele vai trazer toda a grandiosidade dele, e nós vamos cair nesse conto, né, nesse conto aí que ele traz.
E aí, nós vamos para os 9 critérios indicadores do transtorno da personalidade narcisista. Primeiro, noção exagerada de importância pessoal, não baseada na realidade. Né? Então, por que não é baseada na realidade? Por causa desse lugar dele achar que ele é bom demais, ele é grandioso demais, tudo que ele faz é o melhor. Ele tem uma vontade, um desejo por dominar, né, e controlar, uma visão inflada de si mesmo, é uma das principais maneiras pelas quais os narcisistas dão permissão a si mesmo para dominar e controlar os outros. Então, olha só, eles permitem a eles, pela grandiosidade que eles têm, eles falam assim: eu posso controlar, porque eu que sei. Então, imagina viver com uma pessoa tão controladora a esse ponto, né? De estar, vai fazer isso agora, vai fazer aquilo agora, vai fazer aquilo lá, faz aquilo outro. E tem uma tendência também a ser muito bondosa. Estou falando feminino porque a maioria é feminino, tá? É mulher. Sou N, consegui. Como assim consegui? O slide não está passando? Vocês não estão vendo o slide? Ah, tá. Entendi agora, Soênia, que você falou. É porque tem hora que eu tiro, aí depois eu volto. Aí uma. E quando tem pessoa que sustenta, esse melhor fica afirmando. Acho que é pior. Ah, sim, quando tem alguém que sustenta. Com certeza, porque aí é como se fosse munição. Vamos pensar o que geralmente acontece. São filhos de mães narcisistas, que é o que acontece na maioria das vezes. Os filhos, as mães fazem com que os filhos, isso enche o ego, se sintam culpados. Se o filho cresce, se torna uma pessoa muito, muito boa, teve uma mãe que fez assim, um paciente meu, ele muito bem sucedido, ele passou num concurso federal, né? E aí ele é bem sucedido, e aí a mãe dele fala assim: você só é isso que você é por causa de mim. Fui eu que fiz você, né? Então, assim, você deve vir me ajudar, porque fui eu que fiz você. E aí, se ele fala uma frase errada, ela fala no ouvido dele, ela fala. Uma vez ele chegou no consultório tão acabado que eu olhei para ele e falei assim: o que aconteceu? Você não dormiu? Ele: não dormi. Minha mãe falou a noite inteira, sentada do lado da minha cama. Tem noção uma coisa dessa? Como que é para a pessoa viver com isso? Então, é uma situação muito, nossa, muito triste. E ele ficava assim, ele é meio paradão, sabe? Nunca levou a namorada dele na casa dela, na casa da mãe, quando eles namoravam, porque ela não servia. Ninguém vai servir. Porque se foi ela que fez o filho é grandioso também. Menor que ela, mas é grandioso. Então só serve outra pessoa grandiosa. E quem que vai ser mais grandiosa que ela? Não tem. Então ninguém serve. Então, assim, o filho de mãe narcisista, nossa senhora, sofre, mas sofre mesmo, muito. E a única forma, né, Renata, que a gente estava falando, é sumir. É mudar. Eu vi o depoimento de um rapaz que ele falou assim: olha, eu estou a 3.000 quilômetros de distância da minha mãe. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. É triste, né, ouvir isso? Porque a gente tem uma ideia de mãe que a gente imagina que mãe é sempre boa.
E as narcisistas, as mulheres, as mães narcisistas, elas fazem de tudo. O filho fica impecável, ele é estudioso, ele é tudo, elas fazem de tudo. Mas elas chegam ao ponto de fazer além. Elas incapacitam, às vezes, muitas vezes, o filho. Criticam muito. E o mérito vai ser só dela, de mais ninguém. Vamos passar para o próximo. Para a gente não demorar muito e não ficar muito distante também. 2. Preocupação com fantasias de sucesso, riqueza, poder, beleza e amor acima do normal. Essa preocupação com a fantasia impede a personalidade narcisística de levar uma vida real e estável. Alimentam desejos de riqueza, fama, poder ou status obsessivamente. Aqui eu vou trazer um exemplo. Gente, se alguém quiser falar, é só levantar a mãozinha aí, tá? Aqui eu vou trazer um exemplo dessa grandeza, de riqueza, de que só ela dá conta. Pode até não ser rica, mas o mérito é dela. Teve uma pessoa uma vez que o marido trabalhou, ele que trazia a maior quantidade de dinheiro. E eles compraram uma casa, mas queriam um outro terreno. Aí ela mexeu os pauzinhos e tal e conseguiram outro terreno. E aí venderam a outra casa e conseguiram construir a outra casa nesse terreno. E o mérito é só dela, porque se não fosse ela, não teria a casa. A tela toda? Ah, não, é porque eu fechei mesmo para poder falar, porque toda hora eu fecho, porque eu não consigo falar. Pode ser uma mania minha, né? Eu não consigo falar sem olhar para vocês, mesmo que seja só a fotinha, entendeu? E aí eu tenho que fechar para vir falar com vocês. Ei, Grace, tudo bem? E aí eu tenho que fechar lá, porque no Meet, enquanto eu compartilho a tela, eu só vejo a minha tela, eu não vejo mais ninguém. Ah, sim, tudo bem. Achei que era um problema ali. Ah, tá. Não, não. Tá bom. É. Então, a Rosanita aí, ó, a carinha. É tão bom ver a carinha de todo mundo. E aí, o mérito ficou para ela. Se não fosse eu, não teria essa casa. Se não fosse eu procurar, se não fosse eu fazer, se não fosse eu vender a outra casa, se não fosse eu comprar, e tira o mérito todo da pessoa que trouxe dinheiro para tudo isso. Então, assim, e crítica atrás de crítica. E isso, assim, você conviver com alguém que te critica o tempo todo, e se você tiver, por exemplo, você é um filho de uma mãe narcisista, e você tem um neto, pode tirar o neto de perto, porque ela vai usar de arma contra o filho que não está fazendo tudo que ela quer. Então, a mãe narcisista, ela tem um bocado de perversidade aí também. Vamos passar para o próximo. Estão vendo aí os slides? Grande. Convicção de que é um indivíduo especial e único e só pode ser comprometido com ou compreendido por pessoas especiais. Foi isso que a gente falou ali atrás, né? Eu estou igual a igual, só com pessoas que eu acredito que têm o mesmo nível que eu, que seja de inteligência, de dinheiro, né? Agora os outros não, os outros que estão abaixo de mim, esses aí eu vou diminuir eles cada vez mais. Então, com frequência, eles definem em função do que consideram suas qualidades especiais e nos informam acerca dessas qualidades tão logo os conhecemos, né? Então, isso significa aqui que se você conhece uma pessoa assim, daqui a pouquinho, o que acontece? Ela está contando todas as qualidades dela. Ela está falando tudo que ela faz, tudo que ela traz, tudo que ela já fez, tudo que vive ali.
E ela vai estar sempre trazendo os troféus dela, o tempo todo. Ninguém quer falar nada, ninguém pensou em nada, lembrou de nada. Não, ninguém não, tá quietinho todo mundo. Intensa necessidade de admiração. Ame-me, observe-me, preste atenção em mim. Narcisistas tendem a se engrandecer e ser sua própria referência. Pensa bem, gente. Não existe ninguém melhor que ela. Não tem, não tem referência. Não existe referência. A referência é ela mesma. E aí, ela precisa desses admiradores, dessas pessoas que vão bater palma, dessas pessoas que vão se tornar super fãs. É fã mesmo, sabe? De pessoa famosa, importante. É fã mesmo. Então, ela quer fã. Isso é uma essência do narcisista. Quer fã e é esse lugar grandioso que ele se coloca. É a essência dele, isso. Sentimento de merecimento. E aqui a gente vai entrar um pouquinho no que desconcerta o narcisista. Regras, regulamento e padrões esperados de comportamento enfurecem os narcisistas, que se julgam tão especiais a ponto de não precisar obedecer às expectativas normais nem respeitar os limites apropriados. Eles podem ficar igualmente atormentados pelo trabalho árduo, por uma doença ou uma lesão, porque aí vai incapacitar eles, né? Por outro lado, as regras que são impostas por eles aos outros devem ser sempre respeitadas. Então, isso aqui é uma das possibilidades para ajudar as pessoas a se livrarem aí desse lugar. Vira bicho. O Jailma, odeia crítica, vira bicho, vira mesmo, vira. E se tiver alguém vivendo com essa pessoa e que demonstra não precisar dela, danou-se. E tem uma outra coisa que é importante, não bater de frente. Se você bater de frente com o narcisista, ele vai achar um pontinho onde ele vai te pegar e vai te magoar. E aí vai te desconcertar. Então, a melhor forma é você olhar no olho dessa pessoa quando ela está lá fazendo os delírios dela lá de grandeza, né, em cima de você ou do próprio paciente, olhar no olho do tipo assim, eu te conheço, sem falar nada, sabe aquela cara que a gente olha e fala, te conheço, eu sei muito bem quem é você e eu, tô longe de você, não quero saber. É o jeito que tem para ser feito. E às vezes trazer uma empatia se estiver atendendo algum filho, né, ou alguma pessoa que está próxima, ou numa relação com alguém narcisista, é de às vezes ter uma empatia também com essa pessoa, de falar assim, eu te entendo, né, eu compreendo, é difícil, mas o que você prefere? Manter um relacionamento assim, tóxico, ruim, ou você merece algo a mais? Você vê ir trabalhando o merecimento daquela pessoa para que ela possa entender que ela pode ter algo muito melhor, porque não vai ter cura mesmo. Tem alguns tratamentos, que é a psicoterapia. Medicamentoso eu não vi falar, pode até ter, não sei. Deve ser, imagino eu que deve ser um ansiolítico, porque pela necessidade de controle, deve ter uma ansiedade aí também. Então, acredito eu que seja um ansiolítico, deva segurar um pouquinho. Mas o narcisista, ele tem um pé também na depressão. Ele também é depressivo, tem tendência suicida.
Porque se as coisas não estiverem do jeito que ele quer, do jeito que ele acredita que deva ser, ele também se fecha. Se as pessoas não estão vindo e fazendo tudo que ele deseja, ele vai lá e se fecha. Aí eu não sei se vai estar usando talvez a doença ou essa depressão para culpar o outro também, né? Pode ter aí no fundo. Isso aí eu não vou não vou dar certeza para ninguém, mas pode ter. Imagino eu. Vamos ao sexto. Tendência a explorar os outros sem sentir culpa ou remorso. Seus sentimentos de merecimento impedem que sintam culpa ou remorso. Então, por acreditar que merece muito, eles não vão se sentir culpados. Então, eles acreditam que eles merecem, eles acreditam. Lembra que colocamos lá no início, falando que ele não vive no mundo real? Se ele não vive no mundo real, ele está acreditando que ele merece tudo que ele acha que deve ter. Então, se ele merece, por que ele vai ter culpa? A culpa é do outro que não deu o que ele merecia. Então, acho que essa falta, né, de remorso ou culpa é algo que é triste, porque ele sempre está culpando o outro. E tem uma coisa também nesse lugar exploratório, né? Vamos falar assim, que é como se a outra pessoa tivesse que ser tipo um empregado. Faz isso para mim, faz aquilo para mim, tem que fazer aquilo, então faz para mim. Pega isso daqui, põe naquilo ali, faz isso ou faz aquilo. É exploração mesmo, me leva em tal lugar, me leva não sei onde. É como se você tivesse que fazer tudo na hora dela, do jeito dela, na regra dela, dessa pessoa. E se não fizer, ela vai falar assim: nossa, eu aqui tentando ajudar todas as pessoas. Eu sou tão boa. Se esconde também atrás de uma bondade, tá? Eu sou tão boa. Nossa, como eu sou boa. Oi, você tá precisando de alguma coisa? Eu tive uma visita aqui. Mas eu preciso que você fique lá com o papai. Não vai dar pra você ficar aqui, não. Tá? Dá tchau pra todo mundo. Vai lá. Fica lá. Toma. Pode. Pode levar. Fecha? Essa sempre gosta de me visitar. Eu até perdi o que eu estava falando. Isso, da exploração. E aí ele explora. E ao mesmo tempo que explora, é muito boa. Faz tudo para que outra pessoa sinta que quando ela pede, é porque ela tem direito de pedir. Porque ela está se doando. Ela é muito boa. Ela já ajudou muito. Então agora que sirvam a ela. Então ela tem uma capacidade de se combinar uma coisa com você, por exemplo, e tá chovendo, ela tem uma capacidade de deixar você lá na chuva por horas, desesperando, e não tá nem aí. E chegar lá e falar assim, foi culpa de não sei o que lá que aconteceu e por isso que eu atrasei. Eu não sente a menor culpa. O problema daquela pessoa estar lá na chuva não foi a espera dela. Então, é uma pessoa, nossa, é difícil conviver, muito, muito.
só indo embora. E se ficar, a tendência de quem fica vivendo com o narcisista é de adoecer. É muito provável que uma pessoa adoeça quando está convivendo com o narcisista. Um filho tem muita dificuldade de crescer, muita dificuldade em tomar decisões, muita dificuldade em se posicionar, fica sempre com medo de vir uma crítica. Sempre. A ausência de empatia significativa. O narcisista tem muito pouca capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. Sua dor, seus problemas, seu ponto de vista dominam o universo. Então, ele é tão grandioso que a dor dele é a mais grandiosa. Olha só. A dor dele, a doença dele, tudo dele, ou é melhor, ou também é muito pior. Ninguém pode ser pior do que ele, também não. Pior nesse sentido de se colocar enquanto vítima. Porque como o outro que tem culpa, ele é vítima. É isso que ele realmente sente. Então, se ele tem uma doença, essa doença pode desconcertar, pode fazer com que ela não goste, ele ou ela, né, não goste dessa doença, mas no final das contas vai usar essa doença para poder mostrar que é um coitado. Aí a gente fala do narcisista oculto, aquele que esconde atrás da humildade. Então a gente também tem esse narcisista aí, que é o bonzinho, né, que é o coitadinho, que faz tudo para ajudar. Esse é o oculto. E tem aquele grandioso, né, que tá lá na rede social, mostrando tudo, ostentando tudo, tá tudo lá, eu sou muito bom, né? Então tem esses dois aí. Eu tô indo rapidinho pra gente não ficar agarrado como por muitas horas. Tendência a ser invejoso ou de se imaginar alvo da inveja dos outros. Ah, essa inveja. O narcisista tem dificuldade em se ajustar a um mundo no qual as outras pessoas parecem ter mais coisas ou coisas melhores. O narcisista, com frequência, deixam de reconhecer que são invejosos e transformam o sentimento em desprezo. Essa daqui é uma arrogância, né? Imagino eu que é uma arrogância. A arrogância tem por último. Então pensa nessa inveja. Vamos imaginar essa inveja. Tem um caso de uma mulher que era nora, acho que ela separou do marido. Ela era nora da mãe narcisista. E ela era uma mãe muito amorosa com os filhos. Tinha filhos com esse cara, né? Filho dela. Uma mãe muito amorosa, e essa mãe brincava, e os filhos estavam sempre ali junto e tal, e ela não gostava daquilo. A avó, né, narcisista, não gostava. E aí, essa mulher começou a notar que a avó estava repetindo coisas com os filhos dela para os filhos amarem ela. E aí ela começou até a fazer uns testes. Ela ia lá, fazia não sei o quê, fazia uma brincadeirinha e saía de perto, ficava escondida vendo. E aí, quando ia ver, a avó foi lá e fazia tudo igualzinho, igualzinho ela fazia com os filhos dela. Então, é extremamente invejoso. Aí a gente está falando da autoestima. Eu preciso copiar, eu preciso ver esse que o outro tem, para eu também ser, para eu também me colocar, para eu também pegar essa criança aqui para mim. E quem sabe ela me amar mais do que ama a mãe. Então, o narcisista é extremamente invejoso. Extremamente. E ele não admite essa inveja. Admite de jeito nenhum. E aí, no final,
A arrogância. Narcisistas, com frequência, têm uma atitude snob com relação às pessoas que eles julgam não estar à altura de seu elevado padrão de inteligência, competência, realização, valores moral ou estilo de vida. Deixa eu ver quem quer falar aqui. Ah, tá. Tem alguém querendo entrar. Então, vamos na arrogância aqui. Então, vamos finalizar a arrogância. Então, acreditar que o outro é inferior os ajuda a reforçar e inflar a convicção que tem da própria superioridade. Então, criticar e diminuir os outros os faz sentir bem com relação a si mesmos. Não raros são homofóbicos, racistas, preconceituosos de todo tipo, simplesmente porque se acham superiores a um certo grupo. Olha só o perigo do narcisista. Pensa bem. Agora você imagina uma pessoa, um narcisista oculto, um narcisista aí oculto, com todas essas características. Vai ser muito, muito bom, não. Alguém quer falar alguma coisa? Poder crítica. Ninguém? Compartilha comigo aí. O que vocês já viram aí de narcisista? Não sei. Não vou entrar nesse lugar. Né, Jailma? Ah, sim, o que você conhece. Entendi. É, mas independente da política, eles vão ser do mesmo jeito, né? Sim, olha aí, a Vânia também conhece. Entendeu, gente? A gente acha que não conhece, mas tem muito, e a maioria é mulher. E maioria são mães narcisistas, que os filhos precisam de voar para outras bandas porque eles estão adoecendo. Adoecendo, adoecendo. E aí, Renata, a gente volta lá naquele lugar. Não tem outra fórmula a não ser a distância. E entender que o narcisista está falando dele. Ele não está falando daquela pessoa que ele está atingindo. Ele não está falando disso. E a gente aprender a separar isso, que é muito difícil, mas aprender a separar isso faz você começar a ter os seus próprios méritos, a entender o que você está conseguindo ter, entender os seus valores, que existe 50% do pai dentro da gente, 50% da mãe, mas tem o nosso. Tem o nosso. Não é só isso. Não é só eles. Né? E o narcisista, ele vem aí também, pode vir de uma genética, né? Às vezes pode ser que o filho também seja. Então tem várias formas. Alguém quer falar? Ninguém? Eu estou aqui pensando Hum. em algumas pessoas que eu estava pensando nos meus pacientes, né? Quando eu gestando tudo, mas eu comecei a pensar em algumas pessoas próximas, assim, que eu conheço os casos, conheço, assim, as vidas, né, das pessoas, tenho uma ideia de como elas se relacionam, e aí tem muita coisa, né, que, né, esses tópicos todinhos aí, tem muito a ver com essas pessoas. Aí eu tô pensando aqui, né, você falou, né, pode ser que seja a mãe e o filho ou a filha, né, também, Também. nesse funcionamento. Mas, assim, volta de novo na minha cabeça aquela questão. Como é que a gente faz, né, a partir
de entendimento desse para ter essa decisão, né? Para passar para a pessoa, né? Para quem a gente perceber que ela está passando por uma situação dessa, ou ela sendo a pessoa que é abusiva, ou ela sendo abusada por essa pessoa. Né? Que tipo de encaminhamento a gente vai ter para que ela, né, se liberte, vamos dizer assim, porque precisa se libertar, né, dessa situação. Se você estiver atendendo o narcisista, você vai trabalhar com ele um pouco dessa compreensão do que o comportamento dele gera para ele mesmo. Né? Um pouquinho aí, gerar para ele mesmo. Agora, se você está atendendo uma pessoa que é sobrevivente, né? Vamos dizer assim, que convive, você vai dar uma hipótese. Você vai pensar assim, olha, estava aqui pensando, você está falando, você sofre, né? Vamos pensar junto uma possibilidade da sua mãe ter um transtorno. Porque o que acontece? Às vezes, quando a pessoa descobre que a mãe ou alguma pessoa tem um transtorno, eles começam a entender que é o transtorno. Aí até retira deles essa culpa, esse lugar de falar assim, não, mas ela falou isso, será que eu sou? Ela falou aquilo, será que eu sou? Não, então olha só, sua mãe tem um problema. Ou quem está do seu lado tem um problema. Precisa de um tratamento. A questão não é com você, é com aquela pessoa que necessita. Aí você traz alguns traços antes de falar o nome, o que é, né? Você traz alguns traços do tipo, ó, ela, do jeito que você está me falando, ela vai fazer de tudo, ela não vai mudar. Ela vai fazer de tudo para continuar explorando ou te machucando. Ela quer que você se sinta culpado para que você permaneça ali junto, achando que você está fazendo pouco. Então, você vai trazer para essa pessoa uma compreensão do que o outro está fazendo com ela. Para que ela possa começar a entender e ver e retirar dela essa responsabilidade de ser tudo que o outro fala. E aí acaba que a tendência vai ser o afastamento mesmo. Pensando aqui agora, cara, não estava nem imaginando nisso, né? Não sei se é porque a gente focou bastante na questão da mãe, né? Da mãe narcisista, né? Os materiais que a gente, né? Que a maioria é assim. Compartilhada, né? Pela colega. E, assim, mas eu estou pensando também nos casais, né? Que eu tenho alguns casos que eu acho que o homem, né? Um homem que tem uma atitude abusiva, né? E nessa questão de colocar a mulher, né, mais embaixo, mais abaixo dele sempre, né, o momento que a mulher, né, estou agora falando de um caso específico, no momento que a mulher começa a se organizar financeiramente e profissionalmente, ela quer melhorar, crescer, fazer, né, alguns cursos, investir no negócio dela, e ele só faz coisa que possa diminuí-la, né? Tudo que ela faz tá ruim, tá errado. E aí, pelo que ela vai narrando, né, tem todas essas características aí também do narcisista, né? Então, é uma coisa de ter um fortalecimento emocional também muito grande para conseguir sair, né, dessa situação, dessa relação. Aí pode ser um relacionamento tóxico, né? E que às vezes não é um narcisismo, porque o narcisismo, o que acontece? Ele critica, mas neste caso, por exemplo, se está fazendo tá errado, muitas vezes, se está certo, o narcisista ele vai mostrar aquilo lá e falar assim, você fez isso aí, aprendeu comigo. Fui eu que te ensinei isso daqui. Tem também?
Quando faz alguma coisa que dá certo, fica bacana, fui eu que estava lá com você, porque senão não teria saído desse jeito. Uhum. É o quê? É marido? É marido e mulher. Eu estou atendendo a mulher, né? E ela traz essa coisa, ela tem até uma suspeita muito grande, porque ele veio de um outro relacionamento, né, anterior, no casamento dele anterior. Ela fala que ela soube que a ex-mulher dele ficou em depressão profunda e se separou e voltou para a família dela, acho que em São Paulo, não sei, foi para bem Uhum. longe. E ele tem essas incógnitas, assim, ela não consegue muito saber dele, né, de como que ele era antes. E ela fala sobre a família dele, que a família dele é um pouco fria. A mãe, muito fria com ele, assim, não demonstra muito afeto, né? Aquela afetividade de família que ela sente na família dela, ela não percebe na família dele. Uhum. Eu acho que ele pode ter sido, assim, um pouco negligenciado, não sei, alguma coisa assim. E aí ela vem assim, não entendendo muito como sair dali, o que que acontece, ela se sente muito culpada, né? Agora que ela está entendendo que a culpa não é dela, que as coisas acontecem porque ele age dessa forma, porque ele tem esse funcionamento. Mas ela Para se sente você já sabe como que ela relaciona com o pai dela? com o pai, falou muito pouco do pai, falou. Pode entrar aí nessa O pai, relação com o pai. o pai é bem ausente mesmo. Quando teve presente foi só na infância, até a adolescência, eu acho, e não acrescentou nada, não ajudou em nada, só estava de figurante lá na casa. Então ela está acostumada a receber pouco dos homens. Uhum. Então a questão ele pode até ser um narcisista, mas por que que ela permanece? A É, questão maior está aí, em uhum, fazer ela entender qual que é o merecimento dela. E os uhum, motivos dela estar numa relação que não está acrescentando para ela, pelo contrário, está fazendo o contrário. Será que por ele dar alguma coisa, ela acha que já é o suficiente, porque o pai não deu nada e ela não tem uma referência? uhum, Né? Então, assim, eu acho que talvez trabalhar com ela, esquecendo um pouco esse cara, que não é o paciente, uhum, e trabalhar com ela esse lugar do que os homens representam para ela, o que o pai representa para ela, quem fez a função de pai para ela. Ela precisa se reconectar com os homens e entender o que ela merece, para poder ir para o mundo, ao invés de ficar dependendo do homem, dependendo de alguém. Né? Então ela precisa ir para o mundo. E quem leva para o mundo é o pai, é a figura masculina. É, Então ela tem que se assim, reconectar. ela vem muito com essa coisa de ficar falando dele, né? Eu acho que ele é assim, ele precisa de terapia e tudo, tudo. E eu estou sempre falando isso, não, a terapia é sua, né? Tentando falar de algum jeito, né? Que a gente tem que falar de você, pensar em você. E Uhum. agora, depois de um tempinho, deve ter uns 2 meses, mas também já veio, já fugiu, já voltou. Aí, depois de alguns 2 meses, assim, que a gente está começando a falar dela. Que Uhum. essa questão que você falou me ajudou bastante a esclarecer essa coisa do pai, né? É, porque o que que acontece, Renata? Ela deve estar querendo ir na terapia para salvar o cara, para mostrar que ele é ruim e ela é boa. Uhum. Será que ela também não é ruim? É, pode ser. Uhum. Mas, Porque eu conheço uma mulher narcisista que só fala mal do marido, só né, fala olha mal que dele. dificuldade. Eu preciso conhecer ela mais, né? Para É, saber se é por aí. é. Aí a gente tem que tomar cuidado que não é o que fala, é a É, intenção do que está falando. uhum, Qual que é a intenção que aquela pessoa está carregando, né? E que o corpo dela está demonstrando para você. É muito importante saber um pouquinho de linguagem corporal,
para a gente entender um pouquinho mais pequenos movimentos que a pessoa faz, e aí dá uma ideia de que está mentindo, ou que está escondendo, sabe? E é muito interessante também, nós psicólogos, a gente tem que, às vezes, ser duro. Não ter medo de perder paciente, não. Porque quando a gente tem medo de perder paciente, às vezes a gente vai com muitos dedos, assim, sabe? Poupando. E eles não estão lá para ser poupados, eles estão lá para fazer movimento. E se eles não querem fazer movimento, vai embora e dá espaço para quem quer fazer movimento. Então, assim, quando você deixar de sentir um pouquinho de medo para realmente vir e se colocar, porque às vezes ela tá buscando aliado, ela não está buscando uma terapia para ela melhorar. Às vezes ela está buscando você como aliado. E aí tem que pensar nesse lugar que você também está, dentro da terapia dela, para ver os seus sentimentos, para ver o que você está deixando de julgar para ela, para a mudança dela. Né? Então, tira o homem de foco, mesmo quando ela trouxer, devolve para ela. E você? Ele é assim, você é como? Né? Ele é ruim, mas todo mundo tem um lado ruim dentro de você, dentro de cada um. Qual que é o seu? Começa aí colocando ela um pouquinho contra a parede. Pode ser que ela suma. Mas, pelo menos você cumpriu o seu papel. Você fez o que era para ser feito. E provavelmente ela ainda te indica para outras pessoas, porque ela sabe que você foi boa e que ela fugiu por causa disso. Então não tenha medo, não. Deixa. Assim, sobre o medo, né? Muitas vezes eu tenho medo, assim, de fazer errado, né? De falar uma coisa e depois, né, de ir por um lado e ainda não ter percebido certo. Talvez se fosse melhor aguardar um pouco mais, né? Não aguarda, não. Vamos embora transformar. Você só vai saber se você errou se você testar. Se você não testar, entenda a sua intenção, Renata. Se você está com a intenção de ajudar aquela pessoa, não importa se você errou. A sua intenção foi de ajudar. Então não tem erro. Só que às vezes não deu para aquela pessoa naquele momento. E aí você aprendeu alguma coisa. Agora eu já sei o momento que eu coloco isso daqui. Entendeu? Mas aí você vai ter que errar. O que importa é a intenção que você tem dentro de você. Eu estou aqui para ajudar, então eu vou ajudar. E erra. E erra. Erra mesmo. Meus primeiros pacientes, eu falo assim, acho que eu falei porcaria aqui. Não voltaram. Não voltaram, não. Como é que eu pude fazer? Fui seguindo com os outros que foram chegando e fui aprendendo. E só quando eu deixei de ter medo do paciente ir embora é que não falta paciente. Só depois disso. Então tem que arriscar. Tá? Tem uma frase de uma psicóloga que não é só ela, não acredito que seja só dela essa frase, mas eu li nela, né, no livro dela, que fala assim: a gente só consegue levar um paciente até onde a gente já foi. Se a gente não arriscar, a gente não. Sabe aquelas sessões que a gente fala assim, chegou num momento que não vai mais? Não vai mais. Aí pode olhar que é você que chegou num lugar que você não consegue ultrapassar com o paciente. Então você está precisando arriscar mais na sua própria vida. Aí você vai ver como que você cria outras coisas e aquele paciente que estava estagnado vai fazer movimento. Então, assim, a melhor pós-graduação é a gente fazer tudo na nossa vida para nós mesmos, para ir melhorando cada vez mais. Sendo feliz, sendo leve. Aí você arrisca, aí você testou aquilo, aí você pode passar para frente. Entendeu? Mais alguma pergunta? Espero que tenha ajudado o pouco que eu trouxe. Tem muito mais sobre narcisista,
né? Mas eu peguei o DSM-5 aí, trouxe as questões dele para a gente pincelar cada uma, trazendo um pouco de exemplos da gente, né, um pouquinho aí, porque realmente não é fácil o narcisismo. Então, assim, é muita coisinha. Aí a gente confunde com o psicopata, aí a gente confunde com alguns outros transtornos. Então, assim, não é simples o diagnóstico, né? E lembrando sempre, é distância. Distância. Mais alguma pergunta? Gleison, Rosanita, Vânia, Jailma, Fabiola. Obrigada a você, Vânia. Obrigada a você, Jailma. Ninguém mais? Ninguém quer trazer? Nenhuma pergunta? Nada? Nada, nada, nada? Então tá. Então é isso, né? A gente fica por aqui. Vou postar a carinha de vocês lá no Instagram, pode? Pode. Eu só agradecer, tá? Prazer em conhecê-la, Raíssa. Prazer é meu, total meu. Muito obrigada. Convidada pela Renata, tá? É? Ah, que legal, Renata. Meu amigo. Obrigada. Ah, que legal. E aí de trocas, muitas trocas, muito aprendizado. Ah, que bom, muito bom. Muito obrigada, viu, gente? Tem algumas colegas de vocês que já estão fazendo pedido de supervisão. Estão fazendo aí toda semana a supervisão. Tá bem legal, tá? Quem se interessar pode falar no privado. E grupo e individual. Que bom, muito obrigada por vocês terem ficado até agora. Aí esse horário parece que deu mais gente, parece que foi melhor para todo mundo, né? Então, tá ótimo. Mais nenhuma pergunta? Fabiola compartilhou lá um monte de PDF lá. Nossa, muito obrigada. Obrigada, Fabiola. Foi só apareceu. Qualquer coisa, é só falar lá que eu procuro lá nos meus arquivos e compartilho com vocês. Ah, que joia. São mais voltados para TCC, né? De outras abordagens não tem quase nada, mas toda TCC ou livros assim que sejam para qualquer abordagem. Eu até recebi aquela atualização, não sei se vocês já pegaram também do CID-11, já pegou? Não. Eu vou compartilhar lá também. Casos clínicos do DSM e o CID-11. Legal, menina estudada. Tá bom. Para atualizar, né? É isso mesmo. Tem que atualizar. Muito obrigada, viu, gente? Ótimo encontro, viu? Obrigada. Ah, que bom. Que bom. Bom que eu fiquei assim. Será que eu vou falar direito? Mas tá bom. Ótimo. Então, muito obrigada. Depois eu compartilho com quem veio aqui a gravação. Ok. Tá? Obrigada. Boa noite para todas. Gente, Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.